Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje é com imenso prazer que eu conto pra vocês que semana passada eu recebi meu resultado do PLEB 2 e graças a Deus eu passei. Foi realmente assim um alívio, não foi nada fácil, foi bastante estressante, muito ansiogênico. E se por qualquer motivo você quer saber um pouco mais sobre isso, é só deixar aqui nos comentários que a gente tenta fazer um vídeo a respeito. Mas hoje a gente vai falar sobre PLEB 1, como prometido, a parte 2 daquele vídeo em que eu falo um pouco sobre os materiais. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui. Hoje então a gente vai falar como montar um cronograma de estudos em 6 etapas. É uma coisa rápida, bem prática, para que a gente consiga fazer um cronograma de estudos que serve para qualquer tipo de prova que você venha ter. Mas no meu caso, ele vai ser baseado em como eu fiz o meu cronograma de estudos para o PLEB 1. Então vamos lá? Bom, então a nossa primeira etapa é você ter uma noção geral da prova. Isso é muito importante antes da gente estudar para qualquer tipo de prova, é saber para o que a gente está estudando. Então no caso do PLEB 1, a gente tem uma prova de múltipla escolha, feita em 180 minutos com 180 questões, dando assim pra gente uma média de 1 minuto por questão. Eu digo média porque a prova tem uma folha de respostas, então é importante você levar em consideração o tempo que você vai precisar para preencher essa folha de respostas na hora de você se programar. Então, PLEB 1 é uma prova de resistência, porque são muitas questões, e de velocidade, né? Porque essas questões devem ser feitas muito rápido. A nossa segunda etapa é a avaliação do tempo que você tem para estudar para essa prova. Então, nesse momento, você tem que definir quantos turnos de estudo você vai ter por semana, quanto tempo, quantas horas de estudo cada um desses turnos leva, e definir os seus buffers, os seus turnos tampão, vamos colocar dessa forma. Ou seja, são espaços de tempo dentro do seu cronograma semanal, por exemplo, em que você idealmente não vai estudar naquele momento, mas caso você não tenha atingido o seu objetivo naquela semana dentro do programado, você vai usar aqueles espaços de tempo para complementar o seu estudo, e dessa forma a gente vai minimizar mais para frente reorganizações desse calendário. Tá? Então, no meu caso, eu comecei a estudar em fevereiro de 2021 e minha prova estava marcada para primeira ou segunda semana de agosto, então eu tinha aí um torno de 6 meses de estudo. Eu trabalhava na época em torno de 50 horas por semana, então eu fui decidindo aí meus turnos semanais baseados nesse esquema de cronograma. Dá para fazer a prova estudando por menos tempo? Eu acho que dá sim, mas para você chegar a essa conclusão, você vai precisar fazer toda essa conta que a gente vai conversar já já. Vamos então agora até o terceiro passo. O terceiro passo é a avaliação do seu material de estudo. E isso vai variar, obviamente, de prova para prova, né? Você pode usar o seu edital da sua prova de concurso. No caso do PLEB, o edital do PLEB tá no site do GMC, se chama PLEB Blueprint. É o edital da prova, lá tem todos os assuntos que podem ser cobrados na prova. E, mais uma vez, comentando sobre como eu fiz, no meu caso, eu tinha que cobrir o material do PLEB. Nessa etapa, é importante que você encontre o seu alvo, a quantidade de material que é o seu objetivo que seja coberto durante o seu estudo. Isso pode ser um número de questões, isso pode ser um número de páginas, um número de capítulos, um número de assuntos, não importa, é importante você ter um número. E agora, então, a gente chega à nossa quarta etapa, que é a etapa mais importante do nosso cronograma, que é entender como que a gente vai distribuir esses assuntos ao longo do tempo. Então você vai pegar lá aquele número que eu acabei de falar, de assuntos, capítulos, questões, e vai dividir ele pelo número de turnos de estudo que você decidiu lá na nossa etapa número 3. E com isso você vai encontrar a quantidade de conteúdo que deve ser estudada dentro de cada turno. Na etapa número 5, a gente vai falar sobre reajustes de cronograma. Você deve ter ouvido eu acabar de falar um cenário ideal em que a gente consegue distribuir a quantidade de assuntos que a gente precisa estudar sobre um número de tempo e pum, temos um cronograma. Mas não é bem assim, né? Às vezes a gente percebe que aquilo que a gente programou inicialmente é irreal, né? Assim, é impossível de ser colocado em prática. Para isso é importante a gente sempre considerar que o ideal e a realidade vão ser diferentes, e isso faz parte dessa programação. Não tem como você pensar que você vai programar 6 meses da sua vida para frente nesse dia a dia da semana e que isso vai sair de forma perfeita, porque não é isso que acontece.
Então, pra gente evitar que a gente fuja do cronograma conforme ele começar a rodar, a gente vai usar pelo menos duas estratégias. A primeira é aquela que eu tinha comentado sobre os espaços tampão. Você então vai programar os seus estudos dividindo aquele conteúdo pelo número de turnos que você de fato quer estudar, deixando por fora os espaços tampão que vão ser usados caso você não consiga cobrir aquele determinado assunto durante aquela semana, tá? E a segunda estratégia é: a gente vai rodar um piloto desse cronograma. Durante uma semana, 2 semanas, isso aí vai depender da quantidade de tempo que você tem. É importante que você coloque esse calendário, esse cronograma à prova, né? Você vai fazer o cronograma como você se propôs a fazer e você vai procurar entender se ele funcionou desse jeito e o que você pode reajustar. Além disso, eu acho interessante, falando do Pleb especificamente, no final desse período de piloto do seu cronograma, você fazer um mock, aqueles testes preparativos que são simulados da prova real. Esse valor desse mock, ele é basicamente para você ter assim um gostinho de como é a prova, uma noção do quanto você sabe, do quanto você tem que caminhar ao longo do seu estudo, mas ele não é para te fazer ficar chateada por conta da nota que você tirou. Todo mundo vai tirar uma nota ruim nesse teste e o importante é você depois conseguir olhar para trás e ver o quanto você cresceu no momento em que você for fazer os seus próximos mocks. E por último, na sexta etapa, vamos dizer que a sexta etapa é assim, uma etapa bônus. Eu acho que tudo que a gente falou até agora serve para você estudar qualquer coisa, mas nessa sexta etapa eu vou falar exclusivamente de Pleb, ou provas de residência, concurso, vamos dizer assim. No Pleb, eu optei por fazer meu último mês de estudo como uma reta final de dedicação exclusiva. Na época que eu fiz a prova, eu precisei viajar por conta da pandemia, eu precisei fazer quarentena fora da Inglaterra, minha prova estava agendada na Inglaterra, então eu fiquei umas 3 semanas, eu acho que foi isso, umas 3 semanas viajando, e nesse período eu tinha dedicação exclusiva à prova. E por mais que você não precise passar pela quarentena que eu passei, eu acho que é interessante você se programar, se você estiver estudando pro Pleb, para você tirar pelo menos 20 a 30 dias de dedicação exclusiva antes da prova. E como é que eu gastei esse tempo? Nesse momento eu fiz todos os meus simulados. Eu tinha feito aquele primeiro simulado lá depois da minha primeira semana piloto, e todos os outros simulados eu fiz nesse momento. Por quê? Eles primeiro te obrigam a passar por todas as questões de novo e dessa vez você passa por elas de forma randômica. Dessa forma, além da gente estar usando a estratégia de recuperação ativa de conteúdo que a gente comentou lá naqueles vídeos sobre formas efetivas e baseadas em evidência de estudo, e se você não viu esse vídeo, clica aqui também. A gente está fazendo isso em assuntos randômicos e isso também é uma estratégia de reforço de memória que também é baseado em estudos e evidência. Além então de fazer esses simulados nesse período, eu usei o Anki como uma estratégia de fixação de memorização para aqueles assuntos que precisavam de muita decoreba. Então, foi essa a estratégia do meu último mês. Eu fiz uma mistura de simulados com exercícios de memorização para que eu tivesse com tudo muito fresquinho e preparada para a prova que ia acontecer logo em seguida. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo falando sobre como montar o seu cronograma de estudos em 6 etapas para vocês tentarem botar a prova aí. E deixem aqui nos comentários se você por acaso testou esse método e como foi isso pra você, e seu feedback, suas dicas de estudo pra gente trocar isso por aqui, tá bom? Eu queria, como sempre, agradecer demais a presença de vocês aqui. E se você chegou até aqui no vídeo, muito, muito, muito obrigada. Se você curte o que a gente tá fazendo, se inscreve no canal, clica aqui no gostei, ativa o sininho que a gente vai estar sempre aqui produzindo mais conteúdo pra vocês. Eu prometi que eu ia botar o Pedro aqui pra falar sobre as primeiras impressões dele no NHS e vai acontecer, então fiquem ligados, tá? Beijo enorme pra vocês!